Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 17º capítulo do livro, que tem o título Sede Perfeitos. Vamos entrar agora no item Instruções dos Espíritos, no subitem O Dever. Esse subitem é o subitem 7 desse 17º capítulo do livro e é composto por 6 parágrafos com a instrução do espírito Lázaro. Em resumo, nós podemos dizer que esse item trata sobre o dever moral. Ele vai nos ensinar o que é o dever moral e quais os âmbitos em que devemos vivê-lo. Também ensina como identificar o dever em seus diversos níveis e o objetivo ao qual o seu cumprimento nos leva. Que objetivo é esse? Desenvolver-nos ao ponto de refletirmos as virtudes de Deus. É um belíssimo item, portanto, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trabalhar um pouquinho agora aquela ideia de continuidade entre os textos da obra. Lembremos, né? Anteriormente, nós aprendemos as características de um homem de bem e o caminho para nos tornarmos uma pessoa com essas características. Estudamos os nossos obstáculos internos para a conquista desse objetivo na parábola do semeador, item anterior. Agora, nós vemos o melhor meio de superação desses entraves interiores. Se a parábola identificou em nós algumas dificuldades, agora a gente vê o melhor meio de superar esses entraves. O cumprimento do nosso dever. É nessa tarefa que a gente vai superar as nossas dificuldades e, enfim, né? Antes, nós conhecemos e fomos orientados a preparar o solo para receber a semente, né? O tipo de solo que a gente é. Agora, o dever é o cuidado diário e incansável do agricultor com essa semente que está sendo plantada e com esse solo que está sendo constantemente preparado, né? Então, a parábola do semeador identificou o solo, agora a gente aprende a cuidar dele, cuidar do solo, cuidar da semente. É ali o trabalho do agricultor. Uma bela ideia de continuidade, né, para o tratamento desse solo que somos cada um de nós, né? Cada espírito. O Evangelho nos ensinando a trilharmos esse caminho de relação ali com a palavra divina, com o ensinamento de Deus, com essa semente que nós recebemos sempre que estudamos a doutrina. Então vamos ao texto, primeiro dos 6 parágrafos de Allan Kardec, nos falando sobre o dever. Oh, perdão, de Allan Kardec não, né? Aqui nós estamos no item Instruções dos Espíritos, portanto o texto não é de Kardec, o texto é do Espírito Lázaro. E ele sim, o Espírito Lázaro vai nos ensinar agora a entender e a cumprir com o nosso dever. Então vamos lá. Subitem 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, aqui a gente tem a definição do que é o dever e já, né, a obrigação moral da criatura consigo mesma. Isso que é o dever. A obrigação da execução que a pessoa tem dos bons costumes para consigo mesma, das boas práticas para consigo mesma, em primeiro lugar. E aqui a gente não tem nenhum tipo de egoísmo, né? A gente tem aqui um dever de autossublimação, um dever de progresso, um dever de amor a si mesmo, né? Primeiro, a pessoa primeiro, ela tem esse dever moral para com o seu próprio progresso, a sua elevação espiritual. Depois com os outros. O dever, portanto, é a lei da vida. A gente vai entender melhor essa frase curta e profunda, né? No decorrer da instrução do Espírito Lázaro.
O dever está em todos os lugares, nas mais ínfimas particularidades e nos atos mais elevados. Sempre que a gente tem qualquer ponto da nossa existência, existe um tipo de dever que é para ser cumprido ali, né? E na sequência, Lázaro diz que vai nos falar apenas do dever moral. Então ele restringe o seu estudo, né, ao âmbito aqui do dever moral. Âmbito moral da vida. Esse é o âmbito que Lázaro, no qual, né, o espírito Lázaro vai trabalhar. Então esse parágrafo nos diz o que é o dever e o situa em todos os instantes da vida. E aqui a gente já pode fazer uma reflexão logo de partida, né? Embora o espírito Lázaro nos diga que vai falar apenas do dever moral, a gente agora é obrigado a se perguntar, né? Ele fala assim: eu vou falar só do dever moral, não vou falar do dever imposto pelas profissões. Então, quando eu tenho uma profissão, o meu dever para com essa profissão é trabalhar, né? Mas o dever moral não recai sobre também as profissões, dado que ele está nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados? É claro que sim. Então, Lázaro nos ensina o dever moral, que é esse dever de mim para comigo mesmo, e que acaba recaindo sobre todas as outras circunstâncias da minha vida. Pois eu vou ter deveres de mim para comigo mesmo, né? Da minha elevação espiritual no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito das amizades, da fraternidade, né? Enfim, no âmbito até mesmo dos meus lazeres, dos meus descansos, das reposições para o meu corpo físico, do meu asseio, da minha elevação espiritual, enfim, o dever, ele contempla todos os âmbitos da minha existência. Então aqui eu tenho essa obrigação moral, né? Esse dever moral, essa obrigação de mim para comigo mesmo em todas as circunstâncias da minha vida. Vamos lá, segundo parágrafo do espírito Lázaro, né? Então ele vai agora falar do dever na ordem dos sentimentos. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo, em contrariedade, né, com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Por isso que ele é muito difícil. Vamos terminar o parágrafo e a gente volta aqui, né, nas explicações. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então vamos lá. Nós temos aqui um problema já, né? No campo dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir. Qual é o meu dever no campo do meu sentimento? Desenvolver a sublimidade do sentimento, né? O melhor sentimento, o maior sentimento, o amor. Mas nem sempre o que eu sinto é amor. Então, o dever é muito difícil no campo do sentimento porque ele é contrário às atrações do interesse. Muitas vezes eu tenho interesse em algumas coisas, eu gosto de certas práticas, né? E me interesso por certas práticas que são contrárias com o dever no sentimento, com o desenvolvimento do amor. O egoísmo, por exemplo, é contrário ao amor. O orgulho é contrário ao amor, mas tem muitas atitudes que são movidas por orgulho e por egoísmo e não por amor. Então é difícil de cumprir o dever porque existem no nosso coração interesses e existem em nosso sentimento algo que às vezes é diferente do amor que precisa ser combatido. E o âmbito da nossa existência com o qual a gente mais tem dificuldade, né, de controle, ou sobre o qual a gente mais tem dificuldade de controle, é justamente o âmbito do sentimento.
A gente diz que a gente simplesmente sente, que não há nada que possa ser feito diante de um sentimento. Mas a gente tem sim, sobre o sentimento, a razão, a vontade para educá-lo, né? Então a gente tem essa dificuldade porque às vezes o nosso interesse é contrariado, o nosso gosto é contrariado para o cumprimento de um dever. Dever para com o corpo. Eu devo controlar a minha alimentação. Mas o meu gosto, né? O meu prazer, eu gosto de comer bastante. Então isso contraria o interesse, a satisfação do meu prazer, né? E eu prejudico, fujo do meu dever e acabo prejudicando o meu corpo físico. Então, quando a gente está no âmbito puro do sentimento, é difícil a gente controlar aquilo que a gente vai fazer. Porque o âmbito puro do sentimento não tem testemunha. Ninguém sabe o que eu sinto e se eu controlo ou não os meus sentimentos. Então as pessoas não veem o meu progresso. E quando a gente não tem esse estímulo, né, de sermos reconhecidos e elogiados pelo outro, é mais difícil a gente desempenhar essa tarefa. Então não tem testemunha a vitória no campo do sentimento. E também não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Quando a gente erra, né, se equivoca no campo do sentimento, a gente pode se justificar com a gente mesmo, a gente pode se recolher, né? E a gente pode, então, deixar passar. Como essas vitórias e derrotas são internas, não há testemunhas, raramente nós analisamos essas derrotas, raramente a gente coloca algum tipo de ação corretiva para o nosso sentimento. Então, é um campo muito difícil de ser trabalhado. E por isso talvez seja o primeiro explorado aqui e tratado nessa instrução, né? Tanto que na sequência ele trata esse dever como um dever íntimo. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. É ele só que decide, né? Se nesse dever que ele tem para consigo mesmo em relação ao seu sentimento, se ele vai interferir, se ele vai analisar, se ele vai colocar alguma corrigenda ou não. E aí fica um tanto mais difícil de trabalhar. Bom, no entanto, apesar disso, né, o aguilhão da consciência, aguilhão é aquele instrumento que era usado, né, uma vara comprida, pontiaguda, que era usada para cutucar o boi, né, para fazê-lo andar quando ele puxava o carro de boi. Então a consciência aqui, né, numa linguagem figurada, né, é comparada a esse aguilhão, né, a essa vara que nos cutuca e faz a gente caminhar, né? Então a consciência aponta muitas vezes essas falhas, né, esses equívocos, esses tropeços no âmbito do sentimento e nos guarda, né, essa probidade interior, nos guarda dessa pureza, né, com essa para termos atitudes honestas interiormente falando, né? Ela nos adverte, nos sustenta, mas muitas vezes é impotente diante dos sofismas da paixão. E aqui então a gente tem outra expressão para tratar, né? Olha como que o texto vai crescendo e trazendo circunstâncias da nossa vida. É um texto bem denso aqui nesse parágrafo, com muitas informações. Sofisma da paixão, né? Eu gosto tanto desse alimento, como tão pouco, né? É tão difícil de eu comer, então hoje eu posso exagerar um pouco mais. Esse é um sofisma da paixão. Estou justificando para mim mesmo o porquê eu vou exagerar naquela alimentação. Esse é só um exemplo dos vários que acontecem quando a nossa consciência acusa algo que está acontecendo no nosso âmbito interior, no campo do sentimento, no âmbito íntimo de nós mesmos, né? E que a gente quer agir de forma contrária àquilo que a consciência está dizendo que é o correto, que é o dever, mas a gente usa uma desculpa, é um sofisma da paixão, né? As desculpas que dou a mim mesmo para faltar com o meu dever. E aqui o grande cuidado moral, né, que cada um tem que ter para consigo mesmo. Muito bem. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Claro, né, quando a gente ouve essa nossa consciência, quando a gente coloca o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, né, na direção da execução disso que a gente está ouvindo de nós mesmos, desse autoconhecimento, né, dessa autorreforma, aí então a gente se eleva. Bom, resta uma última questão. Onde começa e onde termina o dever? Ele começa quando a gente
está em ponto de ameaçar a felicidade ou tranquilidade do nosso próximo. Que começa o nosso dever. E acaba no limite em que a gente não quer que a outra pessoa interfira na nossa vida também. Então, aqui agora o dever já está no âmbito da relação externa, né? Mas se a gente quiser pensá-lo ainda na relação interna, do campo do sentimento, né? De apenas cumprimento do dever com a gente mesmo, onde começa o nosso dever? Onde a gente ameaça a nossa própria felicidade e tranquilidade genuína, a verdadeira, né? Eu estarei mais feliz se eu me alimentar corretamente e não passar mal na sequência. Estarei mais tranquilo se agir dessa forma. Se eu frequentemente desequilibrar meu corpo físico, a gente sabe as consequências, né? Então, o que vale aqui para o próximo, vale também para nós mesmos, na condução desse campo dos sentimentos, né? Então, aqui nesse parágrafo, nós temos já os elementos que devem guiar as nossas atitudes em relação ao dever moral: o livre-arbítrio, vontade, né? A voz da consciência, o combate a esses desculpismos, né? Que são os sofismas da paixão, e a gente usa frequentemente, né? Ah, vou fazer isso só hoje, amanhã eu já me controlo, né? E assim por diante. Então, isso é o que nos leva ao nosso progresso e à nossa elevação espiritual. O critério é sempre o bem-estar. Na relação com o outro, o critério é o bem-estar alheio. Então, esse parágrafo estabelece as bases onde acontece e se cumpre o dever moral. As bases, primeiro, do sentimento, né? E coloca o progresso espiritual como resultado, né, da observação desse dever. Vamos ao terceiro parágrafo agora. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos. Perdão, vou voltar aqui no texto. Então, depois de falar do sentimento, agora a instrução se volta ao âmbito da dor na relação moral e seu efeito salutar. Então aqui começa a tratar a respeito da dor. Todos os homens são iguais para a dor, não importa se são pequenos ou grandes, sua posição social, né? Não importa nada disso. Não importa se é ignorante ou instruído, nada importa. Todos sofrem pelas mesmas causas. E por que que isso acontece, né? Acontece para que a pessoa tenha consciência do mal e do que o mal pode, do efeito que o mal possa causar em nós. Quais são essas causas das quais todos nós sofremos, né? Ofensa, ciúme, inveja, vingança, agressão, entre tantas outras. Todos sofrem pelas mesmas causas. Todos sofrem quando, na vida de relação com as outras pessoas, estamos sujeitos, estamos expostos ao mal de alguma forma, né? Todos sofremos por essas mesmas causas. Por que que isso acontece? Para a gente ter consciência dos efeitos que o mal pode causar em cada um de nós. Então, a nossa sensibilidade à dor aqui é um meio que Deus nos deu para medirmos nossas atitudes e conhecermos os caminhos corretos e os caminhos equivocados. Então, a dor é uma espécie de critério para a identificação do mal, né? E aí, com relação ao bem, que é variado nas suas expressões, a gente não tem esse mesmo critério. Então, com relação ao bem, é uma outra história, está dizendo aqui a instrução, né? Agora a gente tem então a dor como um critério comum a todas as pessoas, porque ela nos dá a conhecer os efeitos do mal. Ninguém pode alegar desconhecimento de causa, ignorância, dado que todos sentem os efeitos que o mal causa aqui na Terra. Então, aqui nesse parágrafo, a gente já tem a experiência da falta do dever moral sendo sentida, sendo vivida, né? A experiência sendo vivida e sentida, a experiência da falta do dever moral, que causa para nós dor.
e aí a gente tem algo em comum para a correção da nossa conduta. Então, esse parágrafo apresentador como um critério que Deus colocou de identificação do mal e como algo comum a todos, mas tendo um nobre objetivo. Né? A dor aqui especificamente falada nessa relação entre uns e outros, né? No cumprimento do dever. Muito importante lembrar disso. Parágrafo seguinte. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, todas as especulações morais encontram seu resumo prático, nisso que nós chamamos de dever. A gente percebe aqui que há um esforço, né, para a continuidade do entendimento do dever e, assim, a definição do que é o dever vai ganhando corpo, né, vai ganhando mais elementos. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Aqui, especificamente aqui no texto, a gente tem uma mudança de registro muito importante. A gente começou a estudar o dever lá no comecinho do texto e a gente pode lembrar, né, do início do texto falando: olha, o dever é o cumprimento da criatura, da obrigação moral da criatura, né? Antes para consigo mesma e depois para com o próximo. Então a gente precisa entender que o dever é algo que nós devemos cultivar em nós. Esse senso de dever deve ser cultivado em nós primeiro. Né? É isso que o texto quer dizer. Eu tenho que cultivar em mim o senso do dever. E quando a gente vai para o resumo, quando a gente vai para a prática, né? Aqui a mudança de registro do texto, né? Eu vou praticar agora esse meu senso de dever. Como é que eu cumpro o senso de dever? Eu cumpro o senso de dever amando primeiro e mais especialmente a Deus. Depois as outras pessoas e depois a mim mesmo. Aqui, né, o dever consciente coloca Deus acima de tudo, depois coloca as outras pessoas antes de mim e depois eu mesmo. Então esse parágrafo é belíssimo porque ele coloca para a gente que na parte eu desenvolvo o senso do dever em mim e isso é uma obrigação que eu tenho para comigo mesmo. Trabalho o campo do sentimento, o campo de descoberta, né, da falta do dever na dor e depois, agora quando eu vou para a prática, eu tenho aqui a ordem da prática, Deus, o próximo e depois eu mesmo. Como que começa essa parte prática, né? Ele coloca aqui, ressalta um conflito que existe entre alma e corpo. A alma enfrenta as angústias da luta. Alma enfrenta as angústias da luta. A alma enfrenta as angústias da luta e orienta como lutar, o que deve ser feito. Digo conflito entre alma e corpo porque é difícil a gente controlar as nossas sensações, os nossos sentimentos, tudo aquilo que o corpo físico pede às vezes, e a luta cotidiana que é uma reencarnação terrena, né? É a alma que deve enfrentar essas angústias da luta. Então o dever é ao mesmo tempo austero e brando, ele é ao mesmo tempo severo e doce. Né? Ele é doce quando se dobra às diversas complicações que a vida apresenta. Eu preciso cumprir o meu dever, mas às vezes eu tenho que abrir mão do meu interesse. Isso é uma complicação. Né? Eu tenho que vencer a inclinação ao meu interesse. Tenho que vencer a inclinação ao meu prazer. Eu tenho que, se eu vou colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que cumprir primeiro a lei de Deus. Eu tenho que colocar depois disso o bem-estar do outro à frente do meu, que é muito difícil, né? Vão surgindo muitas complicações. Então, nesse sentido, ele é brando, ele cede. Ele cede, ele faz com que eu ceda nos meus interesses, nas minhas paixões. Então, nesse sentido, ele é brando. Mas ele é austero, ele é severo e inflexível diante das tentações. Quando é uma tentação que está me atrapalhando,
Então aí ele é severo. Severo para com as tentações e brando no que diz respeito às complicações. Jamais desiste, né, por qualquer uma das duas. E aí então a gente agora, é, depois disso, né, tem os níveis do dever colocados para que a gente, nos ajudando a vencer essas dificuldades, né, se eu coloco Deus e o próximo e depois a mim, então eu vou, o dever está consciente, né, o dever está bem orientado para o seu cumprimento. Assim, dessa forma não há especulação, não há complicação ou tentação para aquele que pensa antes de Deus, depois no próximo e só depois a si mesmo, né? Especulação moral cai, angústia da luta cai, tentação cai, não é mais obstáculo, é, complicação vai embora, né? Tentação, nada disso mais atrapalha no cumprimento do dever daquele que se coloca nessa situação exposta no parágrafo, né? Parágrafo que, portanto, apresenta a alma como sendo a sede do cumprimento do dever. Bravura da alma, né? É a alma que é a corajosa ali de enfrentar tudo isso, né? Então, o parágrafo apresenta a alma como sendo a sede, né, do cumprimento do dever, e que o coloca sobre qualquer dificuldade e apresenta os níveis, né, de cumprimento do dever para que a alma esteja consciente de onde ela deve começar a execução do dever. Deus, o próximo, depois eu mesmo, né? Quinto parágrafo. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, é claro que se o dever está sob o aguilhão da razão, o aguilhão da consciência, né? Ele é o laurel da razão, o laurel da consciência. Laurel é uma coroa de louros, né? É o seu ponto mais alto, a sua realeza, a sua maior e melhor expressão, maior e melhor expressão do livre-arbítrio, da consciência, da razão, né? Do raciocínio. Então, é a razão que vai dizer ali, olha, o correto a ser feito é isso, o necessário de ser feito é isso, e é ela que vai me guiar. E quando eu me deixo ser guiado, quando eu identifico e ajo dessa forma, então se dá o dever cumprido e ele é a coroa colocada sobre a razão. Ele descende da razão como o filho descende de sua mãe, claro. A razão me orienta e eu cumpro. Quando eu cumpro, eu pratico o dever. Então ele é descendente da razão. O homem tem que amar o dever, não porque o dever o preserve, né, de males da vida. Esse é um ensinamento maravilhoso. A humanidade não pode subtrair-se de males da vida terrena. Mas ele ama o dever não porque, né, está protegido dos males da vida, mas porque o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o dever aqui é entendido como sendo algo que decorre do bom uso da razão e que tem por resultado tanto o desenvolvimento da alma quanto o seu fortalecimento. Então, no cumprimento do dever, a gente fortalece o espírito e a gente progride. As duas coisas, né? Olha o tratamento do campo do espírito aqui sendo colocado, né? No cumprimento do dever de cada dia. O dever, para a gente usar a mesma imagem da parábola de Jesus, né? O dever do agricultor é cuidar do campo todo dia. O dever de cada um de nós é cuidar do espírito e das suas obrigações diárias, principalmente das obrigações morais, né? Nos níveis Deus, próximo e eu. Parágrafo, portanto, que apresenta o dever como sendo o caminho para o bom uso da razão e como, o melhor ainda, né? Como sendo o resultado do bom uso da razão e como fator de desenvolvimento e fortalecimento espiritual. Vamos ao último parágrafo. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno,
que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o senso de dever e maior a sua capacidade de execução, porque o dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, repito, né? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu senso de dever e maior a sua capacidade de execução. Essa obrigação moral da criatura jamais termina, né? A obrigação moral da criatura para com Deus não acaba nunca. Somos espíritos imortais e Deus é eterno. Então a nossa obrigação moral para com Ele jamais termina. Qual é essa obrigação moral? Refletir as virtudes de Deus, as virtudes que Deus tem: bondade, justiça, amor e etc. A gente precisa refletir essas virtudes. E Deus não aceita esboços imperfeitos. Aceita por um tempo, né? A gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa progredir. Por quê? Porque Deus quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. O dever é e sempre será refletir as virtudes de Deus, o dever de cada um de nós, né? Ele é ao mesmo tempo, portanto, um caminho diário e um objetivo, né? Refletirmos essas virtudes de modo perfeito. Então, esse último parágrafo apresenta o dever como sendo um caminho de aperfeiçoamento infinito para o cumprimento dessa tarefa de refletir as virtudes divinas, de refletir as virtudes do Pai Celestial. Vamos terminar o nosso estudo concluindo, né, esse pensamento, essa reflexão da seguinte forma, né? A instrução de Lázaro é realmente brilhante. Pensemos, o dever é algo para ser praticado o tempo todo, em todas as esferas da vida, mas o cumprimento do dever moral aqui ensinado é ao mesmo tempo uma tarefa constante e um objetivo, como a gente acabou de ver. Através do cumprimento do dever moral, nós nos aperfeiçoamos, o que nos leva a cumprir cada vez em níveis maiores e mais efetivos esse dever de todos nós, que é o de refletir o amor de Deus. É uma belíssima instrução do Espírito Lázaro que nos coloca nesse caminho de tratamento, né, de nós mesmos, de aperfeiçoamento, de elevação e de atenção para a voz da nossa consciência, para a força da nossa vontade através do uso do livre-arbítrio e que nos dá essa, essa orientação, né, esse consolo, esse afago de sabermos que no cumprimento do dever é que nós nos fortalecemos espiritualmente e que ao mesmo tempo a gente cumpre essa nossa tarefa que é progredir sempre e incessantemente. Estejamos atentos, estejamos sempre fortalecidos, então, no cumprimento do nosso dever moral, no fortalecimento do nosso senso de dever, que possamos em breve tempo estarmos mais fortalecidos ainda e mais aptos a transmitir a vida, o amor que Deus Pai transmite para nós de forma perfeita, pura e sublime o tempo todo. Então, que Deus nos abençoe nessa tarefa. Deixo a todos os irmãos mais uma vez o agradecimento pela companhia aqui nos estudos e o nosso abraço fraterno. Até o nosso próximo estudo. Nos vemos em breve.